Naquele momento, guardar o sábado era o pecado. Transgredir, entre aspas, estou colocando entre aspas, o sábado para mim ali era cumprir o mandamento. E eu não estava fazendo nada diferente do que Jesus falou quando respondeu a questão do sábado para os fariseus. Você se lembra o que fez Davi quando ele e os seus homens entraram no santuário e comeram o pão que só é permitido ao sacerdote comer? Legalmente, Davi estava errado, porque realmente aquele pão do santuário só o sacerdote podia comer. Mas Davi estava com fome os seus servos. O que o sacerdote fez? Eliezer foi lá, pegou o pão, falou, coma. Então, há situações na história, agora é diferente de, com base nesse episódio da Concórdia em Belo Horizonte, eu, não estou brigando vocês, estou falando eu enquanto adventista, já seria incoerente eu não me programar e resolver no sábado fazer a compra lá de casa, só porque durante a semana eu não me programei. Aí você pode falar, Rodrigo, você está sendo incoerente, porque você falou que guarda o sábado, mas eu tô vendo você no sábado que fazendo compra, lavando seu carro. Você não falou que guarda o sábado? É diferente daquela situação. Com isso eu respondo a sua pergunta sobre a mentira. Devemos que cuidar que situações excepcionais são excepcionais, ou seja, elas não acontecem toda terça-feira, 10 horas da manhã, são excepcionais, caráter excepcional. E letra B, eu só estou liberado para descumprir a lei de Deus quando o amor ao próximo está em jogo. Aí eu vou realmente falar que não tem ninguém aqui em casa enquanto eu estou escondendo 4 judeus no meu sótão. Faz sentido, cara. Cara, a gente tá aqui então no momento onde... os caras eram bons de filo naquela época. Nossa, não tinha televisão. Não tinha televisão, cara. Não tinha Era Netflix. Uma criança atrás da outra, meu Deus do céu. Se bem que isso é bom também. Eu tô com 2 só. Mas foi seguidinho. Foi seguido. Seguidíssimo. Estamos numa fase difícil ainda, mas tá ficando melhor cada dia. Cara, mas acho que filho, é difícil mesmo. Não é fácil. Eu tenho 2. O Jacó, pelo que tá aqui no nosso roteiro, tem 13 filhos. Cara, isso se não houver mais meninas que não foram mencionadas no texto bíblico. Falou da Diná, sim, passando. É verdade. Mas se você pegar na história, como o Rodrigo tinha mencionado, né? Ele tinha as 2 esposas. Porque aqui só estão os homens. Todo mundo. É que só estão os homens. Só estão os homens. Pode ser que havia outras meninas. Olha só são os homens que estão mencionados. Então ele tem muito mais. A Diná apareceu foi uma assim, delas. tangenciada. Caraca, cara, olha só. Então tem muito mais. Que loucura. Porque aquilo, ele tinha as esposas e tinha as servas. Então ele tinha... Não dá pra fazer filho em menos de 9 meses, mas dá pra fazer 2 em 9 meses. Se tiver 12 esposas. Então ele teve dali Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E de Raquel ele teve José e Benjamim. Que eram os mais amados assim, dele, né? E aí de Bila, que era uma serva de Raquel, teve Dan e Naftali. De Zilpa, ele teve Gade e Aser, só que tinha o favoritinho que era o José dele, né? E aí o Jacó dá uma túnica especial pro José. Aí José teve aquele sonho dos irmãos se prostrando. E aí a gente entra no podcast de José, passa 6 horas agora e aí volta pra cá. Exato. Né? Que aí tem a história de José. Né? Gente, assistam. Vale a pena. Esse José foi um dos mais legais. Foi muito bom, cara. Se você não assistiu, assiste. Se já assistiu, assiste de novo e deixa o seu comentário. É pra fazer super compilado de 30 segundos. Então, Jacó já tá um pouco mais velho aqui. Sim. Não tanto ainda, mas já tá mais velho. Já tinha bastante filho. José era o filho favorito dele e José teve aquele sonho de que os irmãos iriam se prostrar. Os irmãos ficaram enciumados. Venderam o irmão. Isso. Venderam o irmão como escravo, né? E aí ele foi pro Egito. Lá ele passou por uma série de percalços que duram quase 6 horas, o podcast que a gente gravou. E aí ele vai ascendendo, né? Um cara que mantém a fé, vai ascendendo. Imagina, ele viveu com a injustiça dos irmãos. Sim. Mas foi ascendendo e virou o braço direito do faraó, grande administrador do Egito. Aí o mundo passa por uma grande fome. E nessa grande fome, que o Egito tinha estocado sementes, vem pessoas ao redor do mundo inteiro para poder entregar ouro, para tudo que eles tinham em troca de comida, sementes e algumas outras coisas. E algumas dessas pessoas que vêm, né, o José reconhece na época e que são os familiares deles, são alguns dos irmãos. Enredo de vai e vem ali, até que de repente ele fica diante dos irmãos e aí depois ele conta com Jacó. Né, mais pra frente. E aí, Rodrigo, quando ele tem esse encontro com Jacó, como que é finalizada a história de Jacó? Pois é. E qual que é a grande mensagem da história de Jacó? A história de Jacó, diz que Jacó viveu ainda com seus filhos ali, viu? Tanto é que é interessante, na hora de abençoar os filhos, ele pegou os 2 filhos de José e os abençoou e eles viram 2 tribos.
Sim. E Rubem Manassés perdeu, né? Rubem perdeu e era o primogênito. Aí vira Manassés e Efraim. E ele até coloca... E de novo, que na hora da bênção, ele dá a bênção errada. Aí eles querem corrigir, ele falou, não é assim mesmo. Ele abençoou o mais moço. Você vê que a coisa, mesmo com as terapias de Deus, com as curas de Deus, há traumas que você cura, há traumas que você supera, há traumas que você convive com eles. A coisa ficou até ali. Aliás, só dá uma ênfase também no fato de que Jacó, que fez tudo que ele fez na vida, ele vive como se tivesse perdido o seu filho mais precioso. Sim, com certeza. José. Porque a maior parte da época, José esteve longe dele. Quando ele foi... É uma coisa interessante, tem salto aí. Porque imagina, hoje eu tô amando a Sarinha, tô curtindo mesmo a paternidade. Nossa, é muito curioso como é que você pode amar uma bolinha de carne desse tamanho assim que depende de você. Caga a cada 3 horas. Exatamente. A minha é uma bomba atômica, bicho. E eu peguei lá, cara, eu fui limpar ela. Levar as costas todas. Tava começando, né? Aí, cara, eu peguei a fralda dela. Eu falei, não é possível que ela fez isso. Então eu peguei a fralda assim, e não é que tava cocô. Ela tava, tipo, como se fosse... Se eu tivesse enchido de água a fralda. Ela tava, assim, transbordando de cocô. Cara, eu falei, como que eu limpo isso nela, né, cara? Aí eu fui limpando, né, tal, eu limpei. Aí eu botei a roupinha, aí veio a Sofia e a Maíra lá no quarto. Aí falou assim, você limpou direitinho? Eu falei, limpei, amor. Aí ela olhou, o que é isso no pescoço dela, então? Ela de roupa, ela tava no pescoço dela, eu tava um rastro de cocô, velho. É normal, até o bebê explode, né? Explode. O bebê explodiu, cara. E a gente ama. Agora, imagina que agora essa criança lhe é tirada e você vai reencontrar com ela só quando ela tiver com 30 anos. Aí ia ser duro. Só que você passa a vida vivendo como se ela tivesse morrido. Mesmo que tenha a felicidade de reencontrar, de saber que foi apenas susto, mas você perdeu tantas etapas. Sofreu eu perdi tanto, etapa dela. Não, você vê o luto, pô. Você vê o de luto. Não tem nada de luto, volta. eu perdi etapas que não voltam. Então Jacó teve isso. Então algumas lições que eu aprendo de Jacó. Letra A. Deus, grande especialista em reciclagem. A vida de Jacó é uma constante reciclagem de erros que Deus vai tornando em bênçãos. Até o erro dos filhos de Jacó virou uma bênção para o Egito, que salvou o Egito e Canaã. Olha que interessante. Talvez se não fossem o José no Egito, o Egito teria desaparecido como civilização e teria afetado todo mundo lá. É mais ou menos como hoje. Você sabe que você pode ter qualquer opinião sua sobre China e Estados Unidos, de amor ou ódio, mas se essas duas potências colapsarem hoje, até os negócios daqui vão ficar afetados. Não é por aí? Se o Egito colapsasse, ia afetar toda a região de Canaã. Então, você vê que José salvou o Egito. Então, outra coisa que eu aprendo, ainda que alguém te jogue no buraco, tá dentro da parte da reciclagem, a caravana de Deus está a caminho. Mas foi José. Foi José. E Deus está ali. Outra coisa que eu aprendo de Jacó, Deus vai, se você deixar Deus salvar você, ele vai salvar você. Nem que para isso ele precise machucar você, porque Jacó continuou mancando depois do encontro com o anjo. Aliás, é em razão disso que alguma linha do judaísmo não come hoje o nervo da coxa de alguns animais por causa do Jacó, porque o Jacó foi ferido ali. Não é? Caramba. Então ele continuou sequelado. É como assim, eu vou te curar, mas você vai manter essa cicatriz aí para você lembrar. Esquecer, né? Outra coisa que eu aprendo da história de Jacó. Você pode até nascer como o enganador, mas você não precisa terminar como enganador. Você pode nascer como Jacó, mas terminar como Israel. Outra coisa que eu aprendo da história de Jacó é tendência não é determinismo. Eu encontro várias tendências aqui do engano, do passar a perna do outro, de enganar e ser enganado. Mas não precisa ser assim. José não enganou. E a última coisa que eu aprendo, aliás, a penúltima coisa de Jacó, a última vai vir daqui a pouquinho. Você perguntou em determinado momento, cara, eu vi a história de José, onde é que José errou? José errou. E embora hoje o José não seja o tema, só vejo uma possibilidade, mas vamos ver. Eu vou falar de pelo menos 3 erros de José.